O culto de quinta-feira, irmãos, a igreja lotada, eu dizia para o povo sobre a importância de você entender o que é uma vitória, os princípios básicos para receber uma vitória. Mas hoje eu vou continuar falando sobre o que Deus colocou no meu coração. Pega lá em Mateus, capítulo 21. Fica tranquilo que eu não vou demorar o culto hoje. Vou fazer o mais rápido possível. Eu falei o capítulo? Não, 21. Falei o versículo não? Tem certeza, gente? 28. Uma palavra simples, mas eu vou te mostrar. O que acham? Olha aqui, quem não tem Bíblia vê no telão. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e dirigindo o seu primeiro disse: filho, vai trabalhar na vinha hoje. Vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo disse: não quero. Mas depois se arrependeu e foi. E dirigiu o seu segundo, falou de igual modo e respondeu a ele, disse: eu vou, Senhor. Não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino dos céus. É forte isso aqui, né? Ainda mais essa última frase, que publicanos, que eram os ladrões daquela época, e meretrizes, que são prostitutas, entrarão nos céus primeiro do que muitos religiosos. Pode se sentar. Olha para mim. Antes de eu começar a falar, eu gostaria de falando de novo o que eu estava falando agora há pouco. Existe uma diferença muito grande quando a gente está pregando para pessoas comuns, para ímpios, na rua, e quando a gente está pregando para um povo pentecostal que quer crescer. Um povo pentecostal que tem vontade de crescer na graça, crescer na fé, crescer na unção. Se a gente fosse comum, como eu falei, nós não estaríamos aqui. Se a gente fosse comum, nós estaríamos onde os ímpios estão. Mas quando você toma uma decisão de dizer: eu vou para uma igreja e vou adorar o nome do Senhor, você tem que entender que você não é comum, e ali você vai se deparar com um Deus que pode e vai fazer coisas miraculosas na sua vida. Mas Deus, Ele está observando muito isso nos dias de hoje. Como Ele não é comum, Ele é Deus. Ele tem olhado para essa terra e tem procurado pessoas que se identificam com Ele. Pessoas que não são comuns como Ele. Apóstolo, onde você tirou isso? Eu tirei isso lá do livro de Jó. Quando está escrito lá que o diabo estava andando ali por aquelas regiões, quando ele teve o atrevimento de chegar perto de Deus, não muito perto, ali na região celestial, e ele lhe foi perguntar: de onde vens? Eu vim da terra, vim de rodear a terra e passear por ela.
E o próprio Deus falou para o diabo, hein? Escuta aqui. Ah, você veio da terra? Então você tem visto o meu servo Jó, o quanto ele é fiel a mim. Quem já leu isso na Bíblia? Se Deus falou isso, é porque, irmãos, na Bíblia não tem nada, escute aqui, que não tenha sentido. Quando Deus falou isso para o diabo, é porque os olhos dele estão sobre observando quem é comum e quem não é comum. Foi por isso que Deus jogou isso na cara do diabo, falar: você viu lá o meu servo Jó? Ele não é comum, ele é fiel. Assim acontece nos dias de hoje. Deus continua olhando para a terra, Ele sabe que o Espírito dele está aqui agindo, mas Ele continua olhando e procurando quem é comum e quem não é comum, quem é louco por Ele, quem é apaixonado por Ele, quem ama o ama de verdade, e quem só tem blá blá blá, palavras, mas na hora de... Eu sempre falo, entre o discurso e a realidade existe uma distância muito grande. Tem gente que tem um belo discurso: eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, mas entre o discurso e a prática tem uma distância enorme. Não adianta só isso, meu irmão. O discurso pode ser bonito, mas a realidade tem que ser mais bonita ainda. Olha o que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Deus tem olhado para a terra e Ele tem escolhido: aquele é comum, aquele não é comum, porque não faz nada em comum para mim. Quem é comum faz coisas para Deus que são comuns, que estão ao seu alcance. Mas quem não é comum tem coragem de fazer para Deus coisas que Jó fez. Quando Jó perdeu tudo, porque foi provado, perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, 10 filhos, porque Deus autorizou o diabo a fazer isso. Deus não fez, Ele autorizou. E ele perdeu tudo. Ele provou que ele não era um homem comum, porque enquanto o diabo achava que Jó ia falar o seguinte: Deus está amaldiçoado, porque Ele permitiu que eu perdesse tudo que eu tinha, o que o diabo teve que escutar? Jó dizendo: bendito é o nome do Senhor. Como se não bastasse, Jó perdeu também a saúde. O diabo colocou nele uma enfermidade, mas aquilo ali foi para a glória de Deus. Mais uma vez ele provou que não era comum. A mulher de Jó falou o seguinte: homem, você está fedendo, você já perdeu o dedo, você já perdeu parte do corpo, já perdeu um pedaço do nariz, você já foi expulso da cidade, os amigos te abandonaram, as amigas te abandonaram, não tem mais churrasco lá em casa, os seus bois foram todos mortos, nem eu te quero mais, Jó. Amaldiçoa teu Deus e morre. E mais uma vez Jó provou para Deus que ele não era, que ele falou para a mulher dele, ele falou assim: você fala igualzinho uma louca. Eu imagino que ela pode até ter falado assim para ele: louco é você que está aí doente, perdeu tudo, está leproso e continua acreditando em Deus. E Jó falou para ela: não, eu não estou louco não, louco é você que está colocando na minha cabeça para me amaldiçoar meu Deus. Se fosse um homem comum, ele teria desistido e falado: meu Deus, o Senhor permitiu, não quero saber de mais nada, me mata de uma vez, eu não sou mais crente. Mas como ele não era comum, ele deu um salto, levantou das cinzas e do pó, e o maior grito que se ouve nessa terra de homem foi o dele, dizendo: o meu Redentor vive, e logo se levantará sobre a terra. Sabe por quê? Porque uma pessoa comum blasfema com qualquer luta, mas uma pessoa que não é comum, ele pode passar o que for, que ele sempre vai ter um grito de glória, uma palavra de adoração para dar para Deus. Por isso eu pergunto de novo: quem é comum aqui, levante a sua mão. Mas quem não é comum? Então Deus vai saber disso, não é na hora que está tudo bem, é na hora que está tudo mal. É na hora que você abre da panela e fala: hoje eu não tenho o que fazer, mas continua acreditando
que Deus vai mandar providência. É na hora que você sai na cidade inteira distribuindo currículo e não consegue um emprego, mas você continua dizendo: santo é o Senhor, o meu Redentor vive, e quando Ele abrir a porta para mim, Ele vai me surpreender. Vai aparecer, não é um emprego, vai aparecer um punhado de uma vez, um melhor do que o outro, para eu escolher, mas isso vem depois da prova. Agora, uma pessoa que não é comum, não precisa dela ficar sem trabalhar um mês, um ano, basta ela ser mandada embora do emprego, e às vezes ela nem sabe que de repente ela foi mandada embora daquele, porque Deus tem um 200 vezes melhor para ela. Basta algo acontecer que ela não agradou, para ela já estar negando Jesus, para ela já estar dizendo: cadê o meu Deus? E todo mundo começa a dizer isso na sua cabeça, você começa a repetir o que os outros falam. Mais um motivo para você entender que você não é comum. O crente comum, ele não preocupa se ele vem na igreja ou se ele não vem. O crente comum, ele vem na igreja, glória a Deus, se não vier, amém. Ele pensa assim, ele não sente falta desse calor que está aqui, ó. Ele não sente falta da adoração, ele não sente falta da pregação, ele não sente falta da palavra profética que é liberada todo dia, porque ele é comum. Ele vindo na igreja, como ele largando a igreja e ficando em casa assistindo Fantástico, é a mesma coisa, porque ele é comum, ele é o crente, ele já até aceitou Jesus, quem sabe até batizou, mas isso aí não quer dizer nada, meu irmão. O crente que é comum não liga. Agora o crente que não é comum, meu irmão, o crente que não é comum, ele fica incomodado. Cadê a igreja? Cadê a casa de Deus? Cadê o santuário sagrado para me juntar com os meus irmãos de igreja e adorar a Deus junto com eles? Esse crente não é comum, ele sente falta da casa de Deus. O crente que não é comum, ele não está nem aí se é dia de ceia, se é dia de campanha, se é dia de libertação, se é o culto de terça, de quinta, de sábado, de domingo. O que não é comum, ele não esquenta com nada, mas o que é comum, ele fala: os meus pés precisam estar dentro da tua casa, Senhor, como está escrito na Bíblia, eu preciso te glorificar. Isso é para crente incomum. O crente que é comum, ele dá uma dor no dedão do pé: não vou na igreja. Não precisa ser dor, não, estou falando dor aqui, ó, no dedão do pé. Não vou na igreja. Por quê? Meu dedão doeu. Pô. Eu achava que essa igreja aqui, ela era muito mais do que um pronto-socorro. Ela tem mais poder do que a UPA, do que o AI, do que a medicina de Uberlândia. Ela tem mais poder do que o Hospital Albert Einstein em São Paulo, do que a Beneficência Portuguesa. Sabe por quê? Porque aqui quem opera não é qualquer médico. Aqui quem opera é o médico dos médicos, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Então para que esse negócio, está doente, vem aqui para o pronto-socorro. Aqui você pode e vai ser curado, e dá um jeito de se converter. Irmãos, eu já fiz culto aqui com 40 graus de febre e ninguém sabia. Eu já subi em cima de altar para expulsar demônios doentes, com infecção de garganta brava, com início de pneumonia. Mas eu lembrava do apóstolo Paulo, eu pensava: não, vou ficar em casa porque eu estou mal. Eu já subi aqui para pregar o evangelho com uma pressão com a 18/10. Já subi várias vezes aqui. E eu pensei várias vezes, falar: vou ficar, porque eu tenho que cuidar de mim, Aí vinha aquela palavra de Paulo, que não sai do meu coração. Quando Lucas não queria que Paulo pregasse, porque Paulo estava doente, e Paulo falava: doutor Lucas, ai de mim se eu não pregar o evangelho, então me deixa em paz, deixa-me pregar. Sabe por quê? Porque isso aí é para pessoas que não são comuns. É por isso que tem muita gente que não recebe a vitória. É porque ele é comum. Larga de ser comum e vire louco. Fica louco por Jesus, e ele vai fazer loucuras por você.
Oh pastor, Jesus poderia tanto fazer loucuras por mim, Ele podia tanto ir lá dar um jeito, fazer acontecer um milagre na minha vida. Ele quer fazer, mas a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre a terra, procurando quem é comum e quem não é comum. Ele encontra alguém que não é comum, que é capaz de fazer loucura por ele, que é capaz de fazer culto por ele, que é capaz de vir na casa dele independente da circunstância. Pastor, não vou na igreja não porque eu estou mal, estou numa depressão lascada. Quem está aqui hoje e você já foi curado de depressão? Se não foi, está sendo curado. Levante a sua mão mais alto. Está vendo? E quem não foi está em processo. Pastor, não foi nem porque eu estou triste. Então vem para o culto alegra a gente. Culto é culto, mas quando a gente não é comum, a gente não sente falta. Pastor, o que tem a ver isso com essa palavra de hoje? Nada, e tudo ao mesmo tempo. Amém? Posso te falar aqui um negócio? Rima canto churru barali cantaralabalaias. Jesus contou uma parábola. Diga, ele contou o que? Uma? Porque Jesus, apesar da sua imensa sabedoria, tinha vezes que ele deixava a sabedoria de lado, o que ele sabia de tudo de Bíblia de lado, e contava história como essa aqui para o povo entender. História simples. E dizia assim: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos o homem tinha? E ele dirigiu-se ao filho e disse assim: filho, vai trabalhar na vinha hoje. E aquele filho virou para o pai e enganou o pai. Vai lá. Cadê? Vai trabalhar na vinha hoje. E aquele filho disse assim: eu vou, meu pai. Mas não foi. Ele disse: vou. Aliás, esse aqui é o primeiro, né? Ele disse o seguinte: pai, não quero ir. Pai, eu não. Ele disse o que para o pai? Eu não. Mas em seguida ele se e foi. Aí o pai foi no segundo filho, aquele que parecia ser mais santinho. Vai lá. Dirigiu-se ao segundo filho e falou de igual modo: filho, vai trabalhar na vinha. E o filho falou assim: eu vou, meu pai, porque eu não sou igual ao primeiro. Só que quando o pai virou as costas, o filho não foi. Aí Jesus perguntou para os discípulos assim: qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro ou o segundo? Todo mundo falou: primeiro, é lógico. E Jesus falou: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes entrarão adiante de vós no reino dos céus. Apóstolo, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: o cristão, quando ele é comum, repita, comum, ele erra, desobedece ao pai e não se arrepende. E volta atrás, ele não se arrepende. Agora o cristão, quando ele não é comum, ele é igual ao primeiro filho. Ele pode até na hora dizer para o pai não, mas como ele não é comum, ele tem a capacidade de se arrepender e dizer: eu não posso desobedecer meu pai, porque ele é tudo para mim. E quando o pai vira as costas, mesmo pensando que o filho não foi, ele já está lá na vinha trabalhando. O que quer dizer isso? Quer dizer que crente que é comum, ele erra, mas não se arrepende e deixa todo mundo pensar que ele está em dia com Deus, mas o pai lá de cima está vendo. O crente que não é comum, ele pode até, ainda que sem querer,
desobedecer a Deus, mas ele não é comum. Logo vem a cobrança do Espírito Santo no coração dele. Eu peço a Deus hoje que o Espírito Santo venha cobrar no coração de cada um aqui que não está em dia com ele. Eu peço a Deus que leve você ao arrependimento nessa noite. Não importa você quem seja, não importa você se você é crente há muitos anos, se você nasceu num berço evangélico. Não adianta nascer em um berço evangélico e não ter um encontro com Jesus verdadeiro. O crente que é comum, ele não se arrepende, ele prefere viver no engano. O crente que é comum. Agora o crente que não é comum, ele se sente agoniado quando ele desagrada o pai. Ele se sente agoniado quando o pai manda e ele não faz. Aí ele vai direto se prostrar e dizer: pai, me perdoa, porque eu não sou comum, me perdoa. Eu vou trabalhar na vinha, sim, mas só se arrepende quem não é comum. Porque quem é comum, tanto faz como tanto fez. Estou pregando para crente comum aqui? Quem é comum diz amém? Estou pregando para quem não é comum? Mais um passo para a sua vitória. Não seja comum. Aprenda a se arrepender. Errou, arrepende. E quando você erra, aparece uma porção de dedos para te acusar. Não tem problema, se você arrepender, o dedo do pai que não te acusa vai fazer assim, ó. Quando você erra, o dedo dos homens te acusam. Ele não presta, ela não presta. Mas se você arrependeu, o dedo do pai vai ser apontado para você, mas não para te acusar e nem para te fulminar, mas com a ponta do dedo ele vai te levantar. Os homens apontam o dedo para acusar, mas o pai aponta o dedo para te levantar. Não importa o que você fez, basta uma coisa: não seja comum. O crente que é comum, ele nunca se arrepende. Mas o que não é comum, ele sente um peso na alma quando o pai é decepcionado. Agora cutuca quem está do seu lado, mas cutuca com força. Cuidado para não pegar na costela que dói. E diga: entendeu? Você é comum ou você não é comum? Irmãos, olha aqui. Eu vou encerrar agora, eu prometo. Quem quer que eu encerro, levante a mão. Vou encerrar já. É por isso que a gente tem que ter intimidade com o pai. Porque enquanto todo mundo te acusa, o pai te defende. Você está entendendo? Você já reparou como é que são as pessoas? As pessoas têm memória curta. Quando você erra, a pessoa nunca esquece que você errou. Mas quando você faz uma coisa boa, bastam 3 dias para todo mundo esquecer. Você de repente é uma pessoa que faz tudo para todos, mas as pessoas esquecem fácil. Mas basta você cometer um erro pequeno, que a pessoa nunca esquece. Principalmente quando acontece conosco, que estamos aqui em linha de frente. As pessoas nunca esquecem um erro que você cometeu. Um exemplo que eu estou dando. Mas esquecem rapidamente as vezes que Deus te usou para falar, para levantar caído, para ajudar a gente com ferida na alma, para ganhar almas para Jesus, para ganhar para Jesus católico, espírito evangélico. As pessoas esquecem de tudo isso. Mas não tem problema não, você que está aí na cadeira. Se o povo tem memória curta, Deus não tem. Se o povo tem memória curta,
curta. Deus não tem. Tudo que você faz para Deus está anotado aqui na mão dele. Ele vai te dar o galardão mais cedo ou mais tarde. Quem crê nisso? Então fica de pé e chega por enquanto, né? Agora é buscar essa unção. Quem gostou da palavra?